Olá, galera! Vamos lá dar início a mais uma aula. Material posto, colocado em cima da mesa. Sempre coloco os tópicos, sempre faço uma síntese, porque alguns alunos eu sei que não tem livro, tá? Então, por isso que eu sempre tenho essa preocupação, tá? Beleza, meus queridos? Nós vamos estudar hoje sobre a Revolução Industrial. Mas para a gente estudar a Revolução Industrial, eu gostaria de lembrar algumas coisinhas. A Revolução Industrial, ela é uma consequência, ela é o fruto da Revolução Inglesa que nós estudamos na aula passada. A Revolução Inglesa que nós estudamos era marcada pelo poder absolutista, né? Existia uma massa, né, de camponeses, políticos, burgueses, que queriam ter participação política e econômica, mas infelizmente eles eram barrados, né, pela autoridade do rei, a monarquia absolutista. Essa monarquia ela é derrubada, o rei é enforcado, existem tentativas de restaurar essa monarquia, mas não conseguiram. Quando o rei é derrubado, decapitado, o Oliver, né, um líder puritano, que teve também o elemento religioso, a guerra dos anglicanos e do puritano, o Oliver sobe ao poder, vai governar, mas infelizmente ele vai cometer algumas atrocidades que ele condenava na monarquia. Teve algo positivo, sim, mas por outro lado, ele governa com mãos de ferro, persegue inimigos políticos ou religiosos, né, enfim. Mas finalmente, né, o Oliver ele é derrubado e se estabelece, né, a monarquia parlamentar, onde o rei ele é apenas figurativo. O parlamento, né, através do primeiro-ministro, que vai mesmo dar as regras, colocar a carta na mesa, né? Então aí diz-se que aí sim a Inglaterra passa a gozar, né, de liberdade, direito civil, liberdade religiosa, né? Mas enfim, né, era uma sociedade marcada pela política mercantilista. Ela acumula riqueza, por isso que é possível a Revolução Industrial, porque essa sociedade ela tinha um acúmulo de riqueza, tinham pessoas ricas. Podemos começar. Farei aqui nossa abertura com essa imagem, é de um filme que eu vou postar na plataforma para vocês assistirem, para ajudar a compreender melhor o período. Quando a gente escuta e ouve ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade de absorver muito mais as informações, a gente tem uma capacidade de aprender muito mais, e essa é a minha intenção em colocar o filme para ajudar, para complementar a nossa aula, tá bom? A cena é do filme, e aqui a gente já pode fazer uma pergunta, para além de você conhecer ou não o filme, mas a gente já pode lançar uma pergunta: realmente toda a população gozou de liberdade civil? Basta a gente olhar para essa imagem, a gente percebe, né, várias crianças, né, trabalhando numa fábrica, um ambiente super insalubre, mulheres, né, possivelmente tem até mulheres grávidas, né? Então a gente vai fazer essa análise, vai entender esse processo. Continuando, amores. Eu fiz esse quadro, sintetizei esse quadro, vocês não vão encontrar no livro de vocês. Eu fiz esse quadro mais para dizer para vocês que os historiadores, eles dividem a Revolução Industrial, esse período industrial, em 3 etapas. Numa primeira etapa, que ocorre a partir de 1760 a 1860, tá? Ela ocorre na Inglaterra, onde vai ocorrer as primeiras indústrias, principalmente de tecido, tá? E o aprimoramento de algumas máquinas vai permitir que essa revolução continue, mas ela precisa estar dentro de um outro contexto, já que seria uma segunda revolução, segundo os historiadores, que ocorreu de 1860 a 1900, que ela se expande, né, para além da Inglaterra. Apesar dessas técnicas, essas melhorias, essa indústria ela vai para países França, Alemanha, Rússia, Itália e posteriormente para outros países. Tá basicamente aqui no emprego do aço, energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo, motor, né, e por aí vai. E a terceira e última etapa, que vai até o século XXI, alguns historiadores colocam o século XXI, outros dizem que termina com a Segunda Guerra, né, que é onde tem considerado, os historiadores consideraram os constantes avanços tecnológicos, né, do século XX, está dentro dessa etapa, que é a terceira etapa da Revolução Industrial, que inclusive esse computador é fruto dessa terceira etapa da Revolução Industrial.
Ok, amores. Gostaria de iniciar o nosso momento com 2 depoimentos, para a gente já ir se questionando, para a gente já ir percebendo como é que as pessoas vão se relacionar aí nesse período, tá? Eu trouxe o depoimento da Elizabeth. Eu trabalhava de 5 da manhã até as 9 da noite. Nós não tínhamos relógio. Se eu chegasse atrasada, eu seria punida com desconto no meu pagamento. Quero dizer que, se eu chegasse 15 minutos atrasada, metade do meu pagamento, né, do mês inteiro, seria retirado. É um depoimento a um representante do Parlamento Britânico em 1832. Segundo depoimento. Eu tenho conhecimento de mais acidentes do início do dia do que do final. Eu fui inclusive testemunho de um deles. Uma criança estava trabalhando a lã, isto é, preparando a lã para colocar na máquina. Mas a alça da máquina o prendeu. Como ele foi pego de surpresa, acabou sendo levado para dentro do mecanismo. E nós encontramos os seus membros em um lugar e outro acolá. Todo o seu corpo colocado dentro do mecanismo, ou seja, a máquina, e ele foi todo mutilado. John, ao Parlamento Britânico sobre as condições de trabalho nas fábricas. Aí eu quero fazer um paralelo. Você percebe que a gente já estudou em determinado momento sobre a criação do relógio, que ele se desenvolve justamente no contexto, né, da Revolução. E aí, fazendo um link, você percebe que ela não tinha relógio, por N motivos, né? Ninguém ia dar um relógio para ela, o patrão não ia dar, o dinheiro dela não dava para comprar, mas o relógio estava presente dentro das fábricas. O relógio que ele tem um mecanismo, ele é usado como mecanismo de controle, de vigiar e ao mesmo tempo punir. Então ele tem essa importância, ele tem esse mecanismo dentro desse contexto da Revolução, tá? Partindo para o segundo depoimento, você pode estar perguntando: ué, tia, mas o que é que esses meninos estavam fazendo dentro de uma fábrica? Infelizmente, meus queridos, a sociedade, às vezes nós concebemos a sociedade a partir do momento que nós temos consciência da nossa existência, né? Nós não carregamos essa memória para trás. Por isso que a escola é importante, por isso que a história é importante, para a gente perceber que nem sempre a criança tinha deveres, como se diz, a criança só tinha obrigação, não tinha deveres, né? E esses deveres, essas obrigações que elas tinham violava, né? A criança, ela violava como é que eu posso dizer, em todos os sentidos, porque que a criança ela era empregada nessas fábricas? Primeiro, porque ela era muito fácil você dominar uma criança. Segundo, ela tinha os membros menores, então elas cabiam em qualquer parte da máquina. Terceiro, elas eram pequenas, então elas entravam embaixo das máquinas para colocar os fios. Então, assim, era uma situação de horrores mesmo. Aí você pode dizer, mas e o pai dela? Então, assim, a gente não pode olhar para o passado com um olhar do presente. Porque, assim, não é que esse pai fosse ruim, ele fosse um carrasco, porque ele não tinha outra alternativa, ele não tinha outra opção. Então, as crianças pobres, elas tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. O salário era muito baixo mesmo. E, infelizmente, ela tinha que viver nesse ambiente. Então, tinha todos esses fatores que envolviam. Até que chega uma época que vai se olhar para a criança, a modernidade vai olhar para a criança de outra forma, e aí vai se desenrolando até chegar aí no estatuto da criança e do adolescente, beleza? Vê como as nossas vidas estão muito... o passado, ele é muito presente na nossa vida, gente. O artesanato e a maquinofatura, o que é isso? Primeiro, o que foi a Revolução Industrial, né, meus queridos? Foi um conjunto de mudanças profundas no modo de como o ser humano, né, ele produziu suas mercadorias, como ele viveu, como eles se relacionaram uns com os outros, como era essa relação, né, a partir de 1760. Nos depoimentos a gente já tem uma ideia, né? Antes dessa revolução tinha-se a questão do artesão. O artesão trabalhava na sua casa, sozinho, ele que fazia, por exemplo, um sapato inteiro, ele que era o dono da matéria-prima, ele que era dono da ferramenta, a oficina era a sua própria casa. Vai acontecendo um processo e isso vai sendo enfraquecido. A partir do século XV, né, com as grandes navegações, a conquista da América, né, de colônias
na América, a Ásia, a África, né, aqui, citando a América, aqui no Brasil, muitos negociantes eles passaram a reunir em grandes oficinas, né? Ele reuniu uma galera numa grande oficina e dizia, ó, pessoal, tá aqui a minha matéria-prima, quando você terminar eu venho pegar esse produto, né? Cada um faz uma etapa, não, você não faz mais o sapato todo, né? Um faz o solado, outro cadastro, o outro prega, né? E ao final disso tudo eu pago, né? Muitas vezes esse pagamento era irrisório, pego essa matéria-prima e vou vender, certo? Esse processo passou a se chamar manufatura, né? Que foi essa transição. Aí, para além disso, com a criação da máquina, a indústria movida a vapor, as pessoas já vão sair de suas casas, né, ou pequenas oficinas, né, para as fábricas, né, num ambiente muito maior. Né, apesar que na oficina já vai ter um germe aí das fábricas, porque não era mais uma pessoa nessa oficina, era 3, 4, né, mas a fábrica ela é muito maior, ela descaracterizava muito mais a questão do trabalho. Ela estava precarizando aí aquela forma de se trabalhar que se tinha, que era com o artesão na sua oficina. Em troca disso, se tinha um salário. Essa forma de trabalho é o que foi denominada de maquinofatura. Entendido, meus amores? Eu trouxe aqui 2 exemplos, tanto do artesão que trabalhava só na sua casa com seu produto, como já, né, da continuidade disso, né? Que era já numa oficina, várias pessoas, né, executando etapas diferentes do produto, principalmente mulheres. A gente não vê um homem, né, nessa oficina. Continuando. O pioneirismo em inglês. Ah, professor, o que é isso? Pioneirismo. Pioneirismo, meus maridos, quer dizer primeiro. A Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver as primeiras máquinas, tá certo? A máquina movida a vapor. Por que isso ocorreu? Porque a Inglaterra ela tinha uma burguesia rica, né? E para além da burguesia rica, a questão das ovelhas, ela impulsionou bastante a indústria têxtil dentro da Inglaterra. A acumulação de capitais, né? Principalmente com o comércio de tráfico, a pirataria na costa da Ásia e da África e até aqui na América, aqui no Brasil, né? Portugal começa a ocupar o Brasil justamente porque os ingleses, eles estão na costa brasileira, né, com a prática do corsário, tentando penetrar dentro do Brasil. Aí eles vão estabelecer as capitanias hereditárias para cuidar da sua terra, né? Então a Inglaterra tinha essa prática horrorosa. Ela tinha também grandes reservas, tanto de minério quanto de ferro. Elas tinham uma mão de obra abundante, né? Lembra que eu falei aqui da burguesia rica e as ovelhas? Porque essa mão de obra abundante ela está intimamente ligada aqui com as ovelhas. Essa mão de obra abundante e barata. Ela foi impulsionada pela política dos cercamentos. Esse cercamento, essa política foi assim, o camponês, né? Ele trabalhava nas suas terras comunais. O rei, a rainha expulsou eles de lá, eles tiveram que migrar para a cidade, né, grandes levas de camponeses para a cidade, né, procurar outra forma de viver, porque nas suas terras iriam ser criadas ovelhas para retirar a lã para a indústria têxtil. Então percebe, a cidade ela estava inchada, cheia de gente com fome, precisando de trabalhar, famílias inteiras. Então isso vai proporcionar esse pioneirismo. A força também religiosa, né, do puritanismo. O puritanismo pregava, né, o trabalho, o acúmulo do dinheiro, não era... As pessoas não tinham essa cultura de se divertir, gastar dinheiro com os prazeres carnais, né, porque a recompensa era o céu. A Revolução Gloriosa, né, ela ofereceu uma estabilidade, né, política na Inglaterra, né, se você está em paz, economicamente é bom para o país, para a sociedade. Essa figura aí é só para mostrar mesmo a suntuosidade, né, da Inglaterra nesse período, ó, os navios aqui, né, chegando, saindo, continuando. Sobre as máquinas. Inicialmente, galerinha, a Inglaterra ela vai se organizar muito bem. Ela vai organizar um mercado consumidor, um mercado que compra e que vende, né, muito bem. Ela vai ter estratégias, né, para que ela seja pioneira nesse processo, ela seja a primeira cidade a se industrializar no mundo, né. Então a primeira indústria foi o algodão, foi o tecido, porque esse produto ele era procurado no mundo inteiro, era um produto desejado no mundo inteiro. Atrelado a isso, o baixo preço desse produto, né? Esse produto ele tanto vinha do Brasil, dos Estados Unidos, como do Oriente, né?
produzido por escravo, você não paga escravo, ele trabalha para você gratuitamente, forçado, de forma compulsória, ele não tem um pagamento. Então, se eu não gastei para ter aquele produto, aquela mão de obra, eu posso vender ela barata, né? E a Inglaterra, ela vai em busca desses locais para comprar esses produtos, visando ter bons produtos e barato. Aí os ingleses ainda mais oferecem um prêmio em dinheiro. Olha, se você desenvolver uma tecnologia, uma máquina melhor, mais rápida, para afiar, para tecer a baixo custo, eu te dou esse prêmio em dinheiro, né? E isso vai, né? Várias pessoas vão criar máquinas aí para ganhar esse prêmio. Inicialmente as máquinas, galerinha, ela era de madeira, mas ela vai sofrer um processo de evolução, óbvio, né? Ela vai passar a ser feita de ferro. E aí, em consequência disso, né, dessa necessidade de máquinas mais potentes, vai se desenvolver aí uma metalurgia. A Inglaterra, ela tinha como fazer isso, né? E esse contexto levou à criação do barco e da locomotiva a vapor. Beleza? Posso continuar? Aí eu trouxe algumas imagens pra gente ir percebendo a evolução, né? Eu não vou parar aqui, porque depois aqui nós ainda vamos ter mais uma aula sobre essa revolução. Aí a gente vai ver, né, mais ainda dessa evolução da máquina. Beleza, galerinha? Vamos. Então, você percebe a evolução? Tu viu naquela primeira imagem lá, a mulher só com era praticamente uma roca, só tinha uma roda dessa e um pezinho que ela mesma ficava manipulando, né? Aqui, ó, ela já é bem maior, já cabe bem mais fio, tá vendo, ó? O seixo aqui para ir a panela vai se desenvolvendo. Aqui é outro, ó, é bem mais mecanizada ainda. Aqui é a máquina a vapor. Aqui são os primeiros navios a vapor, né? São com eles que a Inglaterra vai para a América, vai para a Ásia, né? Comprar, deixar, pegar, trazer de volta produto, enfim, expandir aí o seu comércio para o mundo todo, né? A sua produção aí. Bom, eu quis deixar esses 2 minutinhos para a gente fazer uma correção do último exercício. Vamos lá, galera. O nosso exercício foi o seguinte: leia o texto em destaque e responda com suas palavras e o seu conhecimento prévio quem escreveu a famosa frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Quem disse a frase foi o Voltaire, e eu só posso responder até aqui, porque o restante você concorda com a frase? Justifique sua resposta. Então isso é muito pessoal, você concorda ou não e você vai dizer por que não concorda ou por que concorda. Entendido? Questão 2. Na sua opinião, o que o autor da frase queria dizer? Também é muito pessoal, né? Mas eu posso aqui, por exemplo, dizer que, para mim, aqui é a gênese da democracia, né? A liberdade de expressão, né? Eu posso não concordar. Você pode dizer a asneira que você quiser, né? Mas eu defendo até a morte o direito de você dizer a asneira, né? Porque é um direito, a liberdade de expressão é um direito. Beleza, meus amores? O segundo segundo Denis, o Diderot, né? O seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, pois assim elas se tornariam virtuosas e mais felizes. A pergunta é: o que você acha sobre a educação? O que você acha sobre, inclusive, essa educação que você tem? Você concorda que a educação promove, uma vez promovida, somos mais felizes? Ela pode ou não mudar a vida das pessoas? Pode ou não pode? Justifique sua resposta. Então, é muito pessoal, mais uma vez. Analise a imagem e aponte o que você consegue escrever sobre o que ela significa no contexto do iluminismo. Pois bem, a própria pergunta já diz que ela está no contexto do iluminismo. E o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um período em que se colocou em voga a razão, a ciência e a crítica. Então, basicamente, eu creio que aqui seja, né, a razão aqui no trono, né, a gente percebe que tem uma elevação das demais, ela derruba aqui a ignorância política, religiosa, sobe no trono e lança sobre eles a luz, a razão, a ciência, ela lança sobre eles através do seu cedro, né, tudo isso. É o que eu posso dizer. Se vocês encontrarem mais referência, aí vocês podem ficar à vontade.
tá beleza? Mas é basicamente isso, o autor quer aí exaltar essa qualidade, é a razão vencendo o obscurantismo, lançando luz sobre as cabeças, sobre os pensamentos, é liberdade. Beleza, meus amores? Antes de terminar a aula e de dizer muito obrigado, eu quero dizer que na nossa próxima aula nós vamos continuar, né, com os seguintes tópicos, ó, o impacto da Revolução Industrial e a luta dos trabalhadores, certo? Desculpa, entrei na outra aula. Eu gostaria de dizer que vocês não esqueçam das atividades, elas vão estar lá na agenda, na plataforma Renascer, tá? Plataforma show, maravilhosa. Quero dizer que vou disponibilizar o link do filme Olive, já está lá, né, como complemento de atividade, né, de compreensão desse período. Após assistir, você vai responder em seu caderno, né, esses questionamentos. Lembrando que não se prenda a isso. Se você tem outros questionamentos, se você tem algo mais que você observou no filme, por favor, se você quiser escrever 10 folhas sobre o filme, show de bola, tá bom, meus queridos? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, tá bom? Até a nossa próxima aula, tá beleza, meus amores? Tchau, tchau, beijinho da tia.